qual que são qual que é a plataforma política, quais são as propostas que vocês estão apresentando para o público em temas como economia, segurança pública? Por exemplo, o que vocês acham hoje da atual legislação criminal do Brasil, com 50 mil mortes por ano, o número de milhões de assaltos que acontecem todos os dias, em todos os cantos do Brasil, e uma justiça que mal consegue prender os bandidos? Qual que seria a proposta de omissão para a segurança pública? Falo de uma maneira bem ampla. A gente olha o seguinte: o nosso plano é: eu preciso tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos. Isso significa não ser terceira via, significa que a gente vai chegar ao poder e vamos ficar bastante tempo lá, eleitos democraticamente, mas fazendo os melhores governos que o Brasil já viu. E o que nós precisamos fazer para agora, para que daqui 30 anos o Brasil seja uma dessas 5 nações? Pois bem, nenhuma das 5 maiores nações do mundo permite que parte do seu território seja tomado pelo crime organizado. Nenhuma delas faz. A Índia não permite, os Estados Unidos não permite, a Rússia não permite e a China não permite. Vamos colocar aí essas como as 5 grandes nações que vão disputar poder. O Brasil permite. E nós temos que erradicar isso. Então, qual é a política que nós vamos adotar? Aumento das leis penais, a mudança profunda das leis de execução penal, que permitem famosas progressões e a saidinha. Paralelamente, a instituição do direito penal do inimigo no Brasil, ou seja, criar um regime especial penal para membros de facções que façam que a lei contra eles seja muito dura e muito rápida. Ou seja, que o Estado disponha de meios especiais de enfrentamento a eles. Então, um cara que é um membro de uma facção, ele não tem progressão de pena, ele não tem uma coisa que é muito importante, que é a presunção de inocência. Hoje, né, qualquer julgamento, ou mesmo uma abordagem policial, existe uma presunção de que a pessoa é inocente, certo? Se o cara é identificado, um sujeito, como membro de uma facção por parte do Estado, por parte de uma investigação do Ministério Público, da polícia, um policial ao abordar ele está em presunção de crime. Ele está em permanente cometimento de crime. Logo, ele já vai preso na hora. Ele já é levado em cana. Não vai ter audiência de custódia, não tem juiz de garantia, não tem absolutamente nada. As penas para ele serão muito pesadas e, portanto, o enfrentamento ao crime organizado se torna facilitado. Só que mesmo com esses instrumentos, eu vou precisar fazer algo similar a uma guerra contra o crime. Por quê? Porque eles já se encastelaram em muitos nichos do território brasileiro, muitos nacos. Então, tem cidades inteiras no Ceará, como Santa Quitéria, que foram tomadas pelo crime organizado. Tem partes inteiras do Rio de Janeiro que foram tomadas pelo crime organizado. Para eu retomar, não será bonito. Há uma guerra. E essa guerra precisa se iniciar logo no início do nosso primeiro mandato. Então, sempre tendo em vista, e acho que isso vai ser um tema recorrente nessa entrevista, sempre tendo em vista onde eu quero chegar daqui a 30 anos, eu preciso começar agora retomando o território. Até porque eu não consigo fazer nenhuma política pública de educação, saneamento básico ou urbanismo numa favela se eu não erradicar o crime organizado. Simplesmente seria esquizofrênico da minha parte. Não, eu tô melhorando a educação ali, mas tem um cara de metralhadora logo ao lado. Isso não existe. Não, claro, é claríssimo. Mas agora, vários pontos que você tratou, por exemplo, primeira pergunta, isso está sendo feito em alguns países aqui da América Latina. O El Salvador é um caso típico. Rapidamente, o que você acha do modelo de Bukele no El Salvador? Seria replicável aqui no Brasil? Ou você pensa em algo além daquilo que está acontecendo no país? É similar ao Bukele no sentido de que ele gerou quase uma refundação do país baseado na destruição do crime organizado. El Salvador, como qualquer nação da América Central, é entendido como narco-estado pela comunidade internacional. Por quê? São um lugar de passagem entre a produção, por exemplo, da cocaína que acontece na América do Sul e o mercado consumidor que está na América do Norte, nos Estados Unidos em especial. Então, não havia autoestima nenhuma da parte da nação salvadorenha. Quando o Bukele assume e quando ele impõe uma derrota humilhante ao crime organizado, e ele impõe políticas muito similares às que eu estou propondo, o que ele obteve foi o El Salvadorenho falando: nossa, eu pertenço a um país, meu país faz sentido. E aí ele conseguiu implementar outras políticas na área de saúde e de educação que são impecáveis. Eu tenho quase nada ruim a dizer sobre o trabalho dele. Então, obviamente que ele é uma inspiração. Há diferenças? Por exemplo, o Brasil é um país de dimensões continentais e você tem um modelo de polícia controlado pelos governos estaduais que, vamos dizer, impõe uma atuação política diferente por parte do presidente da República. Não acho que será, vamos dizer, deletério porque a gente pretende fazer, mas é diferente. Também tem a questão das favelas no Brasil. Diferente de outras nações, o Brasil cometeu o erro de achar que a favela faz parte da sua identidade. E aqui é favela, vem gringo pro Brasil, recebe o gringo, olha só nossa favela, Anitta faz festa na favela. Eu quero acabar com a favela. A favela tem que deixar de existir. E a favela é, por excelência, junto com as cadeias, o local onde o crime organizado opera. Então, este é um trabalho que nós temos que fazer depois da destruição do crime. Não que não exista coisas similares à favela em El Salvador, mas aqui isso é bem mais grave. Pois é, mas existe também, além disso, uma questão cultural, porque além da parte física da favela, existe também uma
produção cultural, de música, de filmes, né, até de vídeos agora no YouTube, que acabam exaltando a vida de bandidos mesmo, de traficantes, né? O funk é um caso típico. Você proibiria o funk, por exemplo, como luta contra esse tipo de cultura que exalta criminais? Olha que libertador que eu vou falar agora. Sim. Olha que libertador, porque as pessoas acham, especialmente no campo do direito, nossa, mas e a liberdade de expressão? Não tem liberdade de expressão para um cara que está exaltando o Comando Vermelho, que todo dia mata algumas dezenas de pessoas. Boa parte dos brasileiros que morrem todos os dias morrem em conflitos envolvendo facções. E quase sempre você vai ter ou o PCC ou um afiliado do PCC, ou o Comando Vermelho ou um aliado do Comando Vermelho. Eles estão matando nesse instante que eu estou aparecendo na TV para as pessoas assistirem, tem alguém morrendo na mão deles. E a gente vai aceitar que existam músicas que teçam loas ou divulgam isso? Não. Na Dinamarca, tô falando de uma democracia escandinava, todo mundo gosta de falar, vai fazer divulgação de facção criminosa. Dá ruim pra você, vai dar ruim aqui também. Ah, mas e a liberdade do funkeiro, vamos dizer, cantar uma música pra sua facção? Não terá. Pronto. Mas isso também tem outra consequência, só para terminar o assunto segurança. Temos alguns riscos à liberdade civis, a questão da liberdade de expressão, por exemplo, é um ponto que você citou, mas, por exemplo, você está falando do uso da violência, da força, para retomar território que hoje está nas mãos dos traficantes. Ou também da inversão do ônus da prova e do fim da presunção de inocência. Você não acha que isso pode acarretar uma série de riscos e de eventuais ameaças para as liberdades individuais e até conflitos com a Constituição vigente? Não, do ponto de vista não só constitucional, o Brasil já, vamos dizer, acolheu em outras legislações sobre combate ao crime elementos de direito penal do inimigo, elementos de exceção, e esse estatuto seria basicamente um elemento de exceção só para membros de facção. Tanto tem que ser uma legislação muito precisa, que enquadra exatamente o que é uma facção criminosa, e que permita que as forças de investigação do Estado brasileiro possam identificar, olha, esta pessoa é membro dessa facção. Com base nisso, o direito penal do inimigo é aplicado a ela. Uma pessoa comum, para dar um exemplo para quem está nos assistindo, uma pessoa comum que, sei lá, estava numa festa e deu uma, deu uma porrada na cara de um outro cara na festa. O direito penal será o direito penal normal para ela, porque essa pessoa não é membro de uma facção. Ela está enquadrada dentro da lei brasileira. O faccionado não. Então tem que ter um status diferente. Igual existe em outros países um status diferente para um terrorista. Então o terrorista terá um enquadramento muito diferente. Nos Estados Unidos você teve uma versão disso que foi o Patriotic Act, que basicamente instituiu um direito penal do inimigo para membros de organizações terroristas islâmicas. E nós temos que fazer o mesmo aqui no Brasil com essas facções. Porque a situação com as facções no Brasil é muito pior do que das organizações terroristas nos Estados Unidos. E dito tudo isso, caso vocês consigam mudar essa legislação, temos outra questão que é o judiciário. Porque Sim. temos não só um STF problemático, mas vários juízes de várias comarcas que acabam soltando criminosos. Tivemos um caso no Rio de Janeiro recentemente, onde uma pessoa com dezenas, mais de 80 passagens pela polícia, foi libertado porque o juiz entendeu que não havia como prever o cometimento de novos crimes. Como é que vocês pensam de enfrentar um judiciário que claramente não digo conivente, mas pelo menos é leniente em relação a uma parte do crime no Brasil e considera isso até como uma forma de revolta social e, eventualmente, as cortes supremas no Brasil, as cortes superiores, a STJ, a STF, são um problema, na sua opinião? Óbvio que são. Eu vou começar. O Brasil permite uma subjetividade por parte do juízo. Então, ele pode ter uma expressão pessoal na hora de emitir uma sentença. A gente conhece isso muito, por exemplo, na justiça trabalhista. Muito juiz tira a decisão da cabeça dele para punir, por exemplo, o empresário. Faz parte da lógica, inclusive a própria lei entrega a ele esse elemento subjetivo, porque ele diz, olha, existe uma relação hipossuficiente entre o empregador e o empregado, logo o juiz pode atuar. Então é como se ele tivesse um espaço de artista para ele criar. Mesma coisa, tem muito juiz de vara criminal que sai, vamos dizer, progressista da faculdade de Direito e vai querer fazer sua justiça social dentro do tribunal. Este cara tem que ter leis muito duras em que não há espaço algum para ele interpretar. E as nossas leis, infelizmente, permitem esse espaço de interpretação. As dosimetrias que são montadas na hora de punir alguém acabam permitindo, não, olha, até tantos anos fica semi-aberto, então se ficou semi-aberto, depois eu dou uma progressão para ele ficando aberto, e aí você tem essa maluquice. Não pode ser permitido isso, de maneira alguma. As leis têm que ser muito duras e muito claras, e todo tipo de crime violento tem que ter uma punição muito aguda. Se uma pessoa aponta uma arma para você no meio da rua, a lei brasileira não dá o valor devido a isso. A pessoa que apontou uma arma para você, ela está se colocando como juiz da sua vida. Ela escolhe naquele instante se você vive ou se você morre. Tudo para poder pegar um celular, ou uma motocicleta, ou um carro.
O ato de apontar essa arma, portanto, é um ato violador de direitos fundamentais colossal. Portanto, uma pessoa que aponta a arma para outra no meio da rua, essa pessoa tem que ficar no mínimo 20 anos em cárcere, pronto, sem nenhuma progressão. A pessoa tem que entender que o roubo à mão armada tem um peso muito maior do que as pessoas imaginam. E aqui no Brasil, esses juízes soltam uma pessoa que efetua um assalto e falam: ah, não, mas ele não matou. E daí que não matou? Ele se colocou como um juiz da vida de outra pessoa. A pessoa que se colocou nessa posição, essa pessoa tem que ter uma punição colossal. Nos Estados Unidos essa punição é gigantesca. Na China essa punição é gigantesca. Se não me engano, dá até a pena de morte na China. Aqui no Brasil tem que ser colossal também.